Quarta-feira, 6 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 31ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus continua sua viagem de subida para Jerusalém, onde o espera o destino do Messias sofredor. Nesse contexto dinâmico do caminho, adquirem pleno sentido as máximas que dirige a todos. Aquele que não prescinda dos afetos familiares, que não tome a sua cruz e me siga, que não renuncie a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. De imediato ilustra essas instruções com 2 breves parábolas exclusivas de Lucas. Perante o empenho de tal envergadura, como é o seguimento de Cristo, não se pode proceder impulsivamente e de modo ligeiro, mas com a séria responsabilidade de quem pondera os meios ao seu alcance antes de construir uma casa ou travar uma batalha. Jesus pede abertamente a todo discípulo seu o desapego da família e dos bens materiais, porque ambas as situações podem condicionar, dificultar e, às vezes, impedir o seu próprio seguimento. Noutras ocasiões, além da primazia sobre os afetos familiares e os bens, reclamou também a prioridade sobre o próprio eu e a própria vida do discípulo, de tal modo que o que quiser conservar a sua vida para si, perde-a. Pelo contrário, o que perder por ele, encontra-a. Paradoxos que são mais que um simples jogo de palavras. Quem não levar a sua cruz após mim, não pode ser meu discípulo. A expressão levar a cruz recorda-nos inevitavelmente uma referência à crucificação, método de execução oriental que os romanos aplicavam a escravos e rebeldes. A sua lei proibia aplicá-la a cidadãos romanos. O uso convencional da cruz como símbolo cristão dificulta-nos, aos crentes atuais, compreender a dureza dessas palavras quando Jesus as pronunciou. Mas ele acrescentou: após mim, o que supõe que nos precede com o seu exemplo. Tem que haver razões muito fortes e convincentes para que Jesus se atreva a propor esse programa. São Paulo explica-o assim: é doutrina segura. Se com ele morrermos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. A partir dessa perspectiva de vida em plenitude com Cristo, não se tornam negativas, duras e difíceis de assimilar as recomendações de Jesus no Evangelho de hoje. A abnegação e a dor, a cruz e a morte não têm valor em si mesmas, pois só são meios para um fim. É a sua finalidade de vida o que lhes dá a consistência, o sentido e a eficácia de um amor totalizante. É evidente que no Evangelho de hoje, Jesus relativiza os vínculos familiares na perspectiva do reino. Também o fez noutras ocasiões: perda no templo, chamadas vocacionais, escuta da palavra, relações com seus parentes e com Maria, sua mãe. Diante da primazia do reino,
perdem lugar os afetos de família e os laços de sangue e raça, nação e grupo cultural. Contudo, Jesus não menospreza esses vínculos de parentesco na sua vertente humana e religioso-moral. Pelo contrário, reafirmou as relações paterno-filiais reguladas pelo 4º mandamento da lei de Deus, quando condenou as tradições judaicas contrárias ao mesmo. Por fim, rezemos. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos chamaste ao teu seguimento mediante uma sese libertadora. Tu precede-nos com o seu exemplo e nos mostras a vida que brota da abnegação e da morte. Com São Paulo dizemos, a nossa glória é a tua cruz. Concede-nos seguir-te incondicionalmente, sem claudicar diante da dificuldade e da incompreensão. Ajuda-nos a fazer nossos os teus critérios e atitudes, para não arruinar a vida presente e a futura, para alcançar o fruto da tua cruz salvadora, para participar da tua condição gloriosa. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.